Olá, está começando agora o programa Ganhando o Futuro. Programa que vai ajudar você, produtor, a produzir com uma maior qualidade e uma maior sustentabilidade. E no programa de hoje, nós vamos tratar um assunto que está diretamente ligado à produção agrícola, fertilizantes. E para entender um pouco melhor a questão dos fertilizantes, se eles vão nos ajudar e como eles podem nos ajudar, Rogério, queria ver com você a questão dos fertilizantes hoje no Brasil. Como nós estamos? Precisamos dos fertilizantes sim para conseguir a produção, mas como que o produtor hoje ele precisa desse nutriente e como que ele traz isso para a sua lavoura hoje? Gustavo, muito bom dia. Esse ponto é muito importante. De todos os aspectos da agricultura brasileira, certamente um dos mais sensíveis é a nossa dependência dos fertilizantes, das matérias-primas dos fertilizantes importados. O Brasil tem ainda uma dependência muito grande de importação para fertilizantes, e isso acaba influenciando no manejo desde o produtor, do pequeno produtor, até o grande produtor, porque todos precisam fertilizar o seu solo e, em geral, essas matérias-primas dos fertilizantes são importadas e, portanto, o aumento de preço do dólar acaba influenciando no preço desse produto. Então, para começar o campo, a gente precisa da adubação. Sem adubação, a gente não consegue tirar nada de produção, basicamente. Exatamente. Só que, para a gente ter esses nutrientes no campo, para o produtor, pequeno produtor, aplicar esses nutrientes, a gente tem que importar de outros países, né? A gente não é autossuficiente nesse ponto ainda. Na maioria das matérias-primas de fertilizantes, o Brasil ainda depende de importações. Acho que principalmente o nitrogênio, fósforo, potássio, ele tem uma alta demanda externa, necessidade de trazer isso, né, de fora do país. E a gente também pode considerar, Gustavo, a baixa eficiência. Porque, por exemplo, cloreto de potássio, você tem perdas na lavoura, né? Todos eles, mas nitrogênio, fósforo são dois principais olhando para macronutrientes, e também a gente tem os micronutrientes, mas quando a gente olha para maior proporção, a gente pode falar, por exemplo, uma fonte à base de ureia. Você tem uma eficiência de 50%, 60%, ou seja, você aplicou 100 quilos de nitrogênio. Provavelmente o seu aproveitamento na lavoura vai ser de 50%, 60%, ou seja, 50%, 40% você está perdendo. Então esse é um ponto muito importante, porque se a gente for olhar por esse viés aqui de solo, de sustentabilidade, para onde que está indo esse nutriente que não está sendo aproveitado, né? Quanto mais, nem sempre quanto mais é melhor, né? Quanto mais nutriente a gente está colocando, quanto mais adubo na base, a gente também pode causar um problema na planta, né? Exato. Por exemplo, como eu citei a questão da ureia, se você tiver um acúmulo muito grande, por exemplo, estou trabalhando um manejo que não é o adequado, né? Estou trabalhando uma alta quantidade, altas doses, aplicando tudo de uma vez. Muito provavelmente você vai ter esse produto descendo, né? E aí você pode, inclusive em algumas situações, obviamente situações muito estressantes, extremas, inclusive ter alguma contaminação de solo também. Então a falta do nutriente é um problema, mas também o excesso acaba se tornando tóxico para as plantas. Tem que ser na medida certa. Você trabalhar adequado, no local correto e na quantidade correta. E a gente vem falando bastante sobre biosoluções, né? Utilizar esses produtos no manejo diário. E ele pode auxiliar nesse processo também, no manejo da planta em si, nesse melhor aproveitamento do adubo? Ele pode colaborar com você porque ele vai melhorar a performance da planta. Então, tanto quando você trabalha com um biofertilizante ou uma nutrição via foliar, ele colabora com isso. Por exemplo, se eu uso uma tecnologia como o Leão, por exemplo, que me ajuda a trabalhar em enraizamento, se eu tenho mais raiz no solo, ela está mais espalhada, ela consegue absorver água, porque ela também vai aprofundar mais o solo, mas ela também vai alcançar mais o adubo que você aplicou. Então aí você também está trabalhando, além de você trabalhar a parte de solo, você está ajudando que aquele adubo que foi aplicado, ele seja melhor absorvido, esteja mais próximo da planta.
O que é importante ressaltar, Gustavo, é que o foliar, por mais que ele é eficiente e ele é uma injeção na veia da planta, né? Acho que só um pontinho de atenção é que ele não substitui o adubo de solo, porque quando a gente fala, né, principalmente dos macronutrientes, são quantidades muito grandes. Então ele vem para você fazer o ajuste fino e te ajudar a melhorar a performance, porque a planta indiretamente tem um melhor uso desse nutriente que você aplicou via solo. Não, maravilha. E já aproveitando, eu tenho uma próxima pergunta para você. Qual é a diferença dessa fertilização que a gente coloca no solo e dos adubos que a gente aplica na planta via foliar? Só que você vai responder para a gente depois, porque eu tenho um recado muito importante para você que está nos acompanhando. Oi, Gustavo! Oi, amigo produtor! Olha, a linha felina de fertilizantes da Bioagro está fazendo um baita sucesso. São as nossas feras premiadas! E a partir de agora eu vou te falar um pouco mais deles, tá? Tem nomes de felinos, facinho de você decorar, ó. Leão, lince, guepardo, onça, tigre. Aham! Você vai melhorar a sua produção. Eles vão te ajudar em todas as etapas desse processo produtivo, tá? Do início até o fim, até a sua colheita. Você vai ter uma quantidade maior de produto, você vai ter mais qualidade naquilo que vai sair aí da sua fazenda, da sua produção. Então presta muita atenção, tá? A gente vai explicar agora onde é que cada um deles vai te ajudar, quais são os componentes, em que etapa do seu processo produtivo você vai usar cada um deles, tá? E na sequência, eu e a Duda vamos sortear um cupom de desconto para você comprar hoje numa condição super especial no site que já está aparecendo aqui embaixo, tá? Presta atenção que eu vou te explicar tudinho agora. O primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Então vamos lá, sem perda de tempo. Tenho certeza que você se viu aí, né, meu amigo? Um desses produtos aqui é o ideal para você, ou até mais de um. Quer comprar com desconto? Roda a bingueira, Duda! Vamos dar uma olhada. Número 1, leão. Número 2, lince. 3, guepardo. 4, onça. 5, tigre. E saiu o número 5, tigre. Então você vai entrar agora no nosso site, tá aqui embaixo o endereço, você vai digitar Tigre 20, pronto. Vai lá no carrinho de compras, Tigre 20, quando você for finalizar a sua compra, você vai ter 20% de desconto. Você pode também ler o QR Code aqui do lado que você vai para o site, tá? Ah, e não tem quantidade mínima não. Eles entregam no Brasil inteirinho, sem quantidade mínima, dá para você parcelar inclusive no seu cartão, então não perde tempo, tá? Entra, faz a sua compra e daqui a pouquinho eu volto mais para falar dessa linha felina e para falar um pouco mais do tigre, que saiu no sorteio de hoje. É com você, Gustavo. Vocês viram como que existem produtos que podem ajudar você a alcançar o máximo de produção e sem agredir o meio ambiente. Para Luciano, e voltando aqui, qual é a principal diferença, né, entre essa adubação de base e essa adubação foliar? Uma complementa a outra, Gustavo. E acho que é importante você saber em que estágio que está a sua lavoura. Quando você tem uma fertilidade muito baixa do solo, a adubação do solo ela vai precisar ser maior, porque você está construindo uma fertilidade, certo? A partir do momento que você já tem uma fertilidade construída, você já pode classificar ele como um solo fértil, você começa a fazer o ajuste fino. Então, mesmo no início, você pode usar a biosolução, a nutrição foliar, mas depois que você já tem um ajuste fino aqui, você começa a complementar e ter um olhar mais crítico, né? Sobre como que eu posso aumentar, potencializar a minha produtividade aqui fazendo esse ajuste fino. Então, a adubação de base ela é essencial, porque você vai
fornecer grandes quantidades para a planta. Mas a adubação foliar, ela vai ser muito importante, principalmente quando a gente olha para micronutrientes, porque as quantidades que são demandadas pela planta, elas são quantidades muito pequenas. Então, se eu aplicar ele via solo, eu vou perder muita coisa. O foliar, como eu falei, é uma injeção na veia que a planta vai absorver rapidamente e vai ter um efeito muito rápido na planta. E ao mesmo tempo, às vezes eu recebo algumas perguntas assim, Luciane, mas se eu apliquei o micronutriente no solo, para que eu vou aplicar via foliar? A gente também precisa entender que, às vezes, mesmo estando no solo, ele não está disponível. A planta tem dificuldade de acessar esse nutriente. Por exemplo, se você tiver um solo compactado, a raiz não vai conseguir alcançar. Esse é um ponto. Por mais que o nutriente está lá, ele está inacessível, está longe. Segundo ponto, posso considerar a matéria orgânica. Você sabia que a matéria orgânica que tem no solo, embora desejável, a gente quer que tenha matéria orgânica, ela pode complexar alguns micronutrientes, que é o quê? Ela meio que protege o micronutriente e a planta não consegue absorver. Então, ele fica inacessível ali também. Um terceiro exemplo, só para finalizar essa resposta, é quando você faz calagem. A calagem também ela é necessária para a lavoura, para você elevar o pH e diminuir a toxidez de ferro e alumínio. Mas quando você aumenta o pH, geralmente você indisponibiliza o micronutriente, o manganês, o zinco, o ferro, num pH mais elevado, ele deixa de estar disponível. Então eu apliquei via solo, mas ele não está disponível naquele momento por causa do pH. Depois, se o pH baixar, ele volta a estar disponível. Mas naquele momento que a planta precisa, eu vou precisar atuar naquele momento, porque eu plantei a planta e ela tem um ciclo e eu preciso atender as demandas dela. Então, a adubação foliar, eu atuo nos momentos específicos e mais críticos da cultura e por isso que é bem importante e a gente tem essa diferença, os dois são necessários. E é muito comum a gente ver, né, o pessoal, às vezes a planta apresenta alguma falta de nutriente, né, o pessoal vai lá e joga mais adubo na base ainda, e adubo é constituído basicamente por sal, certo? E quanto mais sal no solo, a gente também está indo contra a preservação ali do solo, né? A gente pode estar gerando ali um solo mais degradado. Não é esse o pensamento, Rogério? É verdadeiro, e nisso talvez as biosoluções sejam uma das ferramentas que o produtor rural brasileiro tem para evoluir em relação à fertilidade e estabelecer uma rota alternativa em relação aos químicos aos fertilizantes químicos convencionais. É importante destacar que as biosoluções em geral são produzidas aqui, têm uma interferência no custo menor em relação ao dólar, e o Brasil é um exemplo mundial de adesão a biosoluções. No Brasil, há estudos que demonstram que metade dos nossos agricultores já adotam biosoluções. Só a título de comparação, na Europa esse número não chega a 30%, nos Estados Unidos nem a 25%. Então, cada vez mais o produtor brasileiro busca alternativas para a fertilidade do solo. Muito interessante. Você que está nos acompanhando aí, quer conhecer o resto da família felina? Essas biosoluções que vão ajudar você a melhorar o aproveitamento do fertilizante que você está colocando no solo? Vamos lá conhecer eles? De volta, Gustavo, para falar das nossas feras premiadas, a família felina de fertilizantes da Bioagros, tá? Lembrando para você, leão, lince, guepardo, onça e tigre. E agora há pouco, a gente sorteou esse aqui, ó, o tigre. E é desse que eu vou te falar um pouco mais de como é que ele vai ajudar você aí na sua produção. Só lembrando, tá? Que tem um cupom de desconto, Tigre20, que se você digitar agora na nossa plataforma, te dá 20% de desconto nas suas compras, tá? Roda aí. O Tigre é um fertilizante mineral líquido, formulado com um complexo nutricional, projetado para promover o desenvolvimento ideal do seu cultivo. Ele auxilia na assimilação de nitrogênio e favorece um crescimento vegetativo robusto, explorando todo o potencial produtivo das plantas. O Tigre, nosso fertilizante da Bioagros, tem vários benefícios. Ele faz um balanço nutricional equilibrado e assim proporciona um aproveitamento otimizado do nitrogênio, essencial
para o desenvolvimento saudável das plantas. O fertilizante Tigre também é um apoio na fase vegetativa. Ele auxilia as culturas durante o crescimento, garantindo resultados superiores e maior produtividade. Transforme a sua lavoura com Tigre e colha os frutos de um crescimento saudável e muito vigoroso. Lembrando que no bloco anterior a gente fez o sorteio ali na Mingueira, saiu o número 5 Tigre, então você vai digitar o cupom de desconto Tigre20 lá no nosso site. É só entrar aqui embaixo na plataforma para você fazer a sua compra agora, tá? Se você ler o QR Code, meu amigo produtor, com o seu celular, você também cai lá. E o mais legal é que não tem pedido mínimo, tá? E a gente entrega no Brasil inteirinho. Dá para você parcelar nos cartões, melhore a sua produção com a linha felina da Bioagros. São as feras da sustentabilidade. E se você tiver qualquer dúvida, você pode conversar com a gente. Anota esse número, então tira a foto da tela que é mais fácil, né? 19 97 172 1673. 19 97 172 1673. São as feras premiadas da Bioagros para você. Gustavo? Olha só que bacana, você conheceu a família felina, que vai ajudar você nesse progresso em prol da sustentabilidade. E Rogério, você comentou no quadro anterior que no Brasil nós utilizamos muito mais biosoluções do que nos outros países. Eu queria entender de você por que nós utilizamos mais aqui a pesquisa, são as empresas, por que nós estamos mais avançados aqui no Brasil? Excelente ponto, Gustavo. Na verdade, o Brasil tem um ótimo ecossistema de desenvolvimento de pesquisa na área da agricultura. Ele é composto por entidades públicas e privadas, como a Embrapa, centros de pesquisas, a indústria e experimentado com a colaboração dos próprios produtores rurais. E as biosoluções fazem parte desse arcabouço de ferramentas que coloca o Brasil como protagonista da sustentabilidade e da eficiência na produção agrícola. E o Brasil, com a sua biodiversidade, com esse banco genético maravilhoso que nós temos, tem um futuro fantástico, um potencial fantástico associado às biosoluções. Quando a gente fala de biosoluções, a gente não está falando de um produto ou um produto que ele pode ser separado do outro. São produtos que muitas vezes eles são conjuntos ali, eles precisam ser utilizados no decorrer da lavoura, não é, Luciane? A gente precisa ter uma associação, né? Então, a gente já falou em outros episódios, por exemplo, eu tenho produtos que vão estimular essa maior eficiência da planta, a melhor performance da planta. Então, eu tenho ativos orgânicos que vão estimular a parte de arquitetura de planta, por exemplo, questão de enraizamento, engalhamento, e eu tenho produtos com viés mais nutricional que são muito importantes, porque eles vão constituir a planta também, eles vão dar energia para a planta. Se a gente for olhar para a linha felinos, eu posso citar o tigre e o onça nessa parte nutricional, que eles podem ser aplicados durante todo o ciclo da cultura e eles vão ter um papel preponderante de constituir, né, ser absorvidos pela planta de uma forma rápida nos momentos de mais necessidade da planta. E também não é uma aplicação só, né? São várias aplicações que a gente vai fazendo no decorrer do desenvolvimento, não é? Exato, cada cultura vai ter sua necessidade, né? Então, se eu for falar aqui, por exemplo, de café. Café, eu vou fazer várias aplicações durante o ciclo. Qualquer outra cultura que entre aqui no HF, você vai ter muitas aplicações sequenciais. Tomate tem muita aplicação, porque a parte nutricional, quanto mais parcelado você fizer, melhor, porque você está dando pequenas quantidades para a planta que vão nutrindo ela ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo. Você, por exemplo, comeu hoje, você tomou café da manhã ou, enfim, uma refeição e depois não tem mais comida. Você só vai comer de novo na próxima semana, só que aí você vai comer por 7 dias. Você acha que é melhor você comer um pouquinho por dia ou você comer só uma vez por semana, 7 vezes? Não, com certeza comer um pouquinho por dia, né? A planta é igual. Quando você aplica tudo de uma vez, ela vai ficar cheia e aí você causa um desbalanço na planta. Então, mesmo que você usou a quantidade que a planta precisa, aquilo não está fazendo bem para ela também, porque você desbalanceou totalmente a planta, né? O ideal é que você tenha um parcelamento ao longo do ciclo, você vai ter muito mais resultado.
E olha aí, pessoal, dica de saúde para você e para o seu cultivo, hein? Coma sempre na quantidade que você precisa. O excesso vai fazer mal para a planta, assim como faz mal para a gente. E outra dica de ouro da Luciane aqui. Vamos utilizar as biosoluções, mas vamos utilizar sempre para a gente garantir o maior potencial da planta. Não é com uma única aplicação ou com uma única alimentação que a gente vai estar satisfeito aí por todo o tempo. O papo está muito bom e o programa vai ficando por aqui. Queria agradecer a presença desses dois feras da sustentabilidade. Aproveitem e marquem também as dicas, elas são muito importantes para você ter o sucesso na sua lavoura. Aguardo vocês no próximo programa. Um grande abraço e até mais!